Boa tarde a todos. Que esse momento possa ser de paz. Que todo aquele que tem um pensamento dentro dessa estrutura, deste lar, possa chamar para comparecer neste momento à luz maior. Jesus, o eterno Criador deste planeta, te pedimos neste momento, nesse instante, que coloque sobre nós, sobre nossa cabeça, a energia necessária para que ela penetre o nosso interior, lubrificando as células que ainda estão doentes, que ainda têm dificuldade de adaptação com as coisas maravilhosas que a espiritualidade apresenta. Te pedimos, Jesus, nosso Mestre, que coloque sobre o nosso lar, sobre o nosso local de trabalho, sobre os nossos vizinhos, sobre os nossos inimigos, tanto aqueles que vivem na matéria constituída do corpo carnal, como aqueles que estão na espiritualidade, para que nesse momento eles possam sentir também a vibração de amor que estamos colocando. Queremos, Mestre, que fortifique-nos, que nos dê força durante a próxima semana, para que ela seja melhor do que esta que está acabando, e que possamos levar, quando daqui sairmos, para onde formos, isso não importa, possamos levar este aconchego, esta amizade, essa tranquilidade deste momento. É isso que te pedimos e é isso que desejamos a todos aqueles que fazem parte dessa coletividade. Muito obrigado e que assim seja. Então, com muita alegria, nós estamos novamente aqui na nossa casa de oração, para que juntos nós possamos refletir um pouquinho, não é? Sobre o Evangelho de Jesus, para que essa mensagem tão redentora que Jesus deixou possa nos fortalecer no nosso dia a dia, aqui na nossa jornada terrena. E o amor, queridos irmãos, todos nós, muitas vezes, não nos damos conta que o amor é uma fonte viva, que o amor cura, que o amor nos traz uma paz imensa. E quantos de nós negam o amor? Quantos de nós sofremos por negar este amor, por não deixar que os nossos corações se abram para o amor? E por que será que, às vezes, nós não conseguimos nos abrir para o amor? A veneranda Joana de Ângeles, não é? A mentora do nosso irmão Divaldo Franco, que escreveu tantos livros, não é? Ele já partiu para a pátria espiritual e nos deixou inúmeras mensagens, inúmeros livros que vêm nos falar que muitos de nós não nos conhecemos, não olhamos para o nosso íntimo, não às vezes esquecemos de buscar em nós o que a falta do amor
nos causa, nos impede de sermos felizes. E o que fazer muitas vezes para que a gente encontre esse amor em nós? Porque o amor, queridos irmãos, é de essência divina. Nós somos espíritos eternos, estamos agora, não é? Todos nós aqui encarnados, mas o nosso espírito é antigo, já vivemos muito e quiçá vamos continuar evoluindo, mas o amor é a fonte geradora que faz com que nós continuamos essa experiência de renascer, de morrer, renascer. E muitas vezes, quando a gente faz essas trocas, não é? Estamos agora nessa encarnação, depois quando findar o nosso prazo, não é? Quando o nosso corpo físico também já estiver, já com seu fluido vital, que vai ficando fraco, nós vamos desencarnar. Mas o nosso espírito vai continuar existindo no plano espiritual. E dessa encarnação que nós vivemos aqui, nós vamos levar conosco o que fomos, o que somos, como agimos, como pensamos. Será que vamos partir daqui levando o amor? Ou será que vamos partir levando dissabores, levando problemas, levando discórdias? Como será que vamos partir? Nós chegamos, quando encarnamos aqui, vamos precisar de um lar, vamos precisar de um pai e da nossa mãe. Sim, nós sempre renascemos em um lar. Antes de nós encarnarmos, não é? É feito toda uma preparação. Nós, lá como espíritos, no plano espiritual, é feito um planejamento de tudo que nós necessitamos para nós evoluirmos. Nós possuímos já uma família no plano espiritual, temos entes queridos, temos amores, que continuamos evoluindo lá. Mas é chegado o momento que nós vamos ter que voltar. E nesse planejamento é todo organizado. Sim, queridos irmãos, e pensar que tem toda uma organização no plano espiritual que nos rege, não é? Para que isso aconteça. Como aqui no plano Terra, uma empresa tem toda uma organização, lá também tem. Não nos moldes daqui, mas nos moldes muito maiores, em moldes de amor. Então, é feito o nosso planejamento, nós vamos voltar, é feito todo um planejamento das provas que eu necessito. Nós nos observamos aqui hoje mesmo, não é? Se nos olharmos, nós vamos ver, nós temos imperfeições a melhorar. A gente muitas vezes tem a preguiça, muitas vezes a gente tem uma língua ferina, a gente tem quantos defeitinhos que são aquelas arestas que nós viemos na nossa encarnação para nos lapidar, para tentarmos buscar evoluir. Cada encarnação que nós viemos aqui ao plano Terra é uma bênção. Deus, que nos ama infinitamente, Ele sabe que nós vamos nos transformar com o passar do tempo em espíritos elevados. Aqueles espíritos que têm mais amor, tolerância, compreensão. É o nosso caminho. Então, quando ainda nós nos vemos com essas arestas que a gente conhece como nós somos, nós viemos para cá para nos melhorar. E temos um pai e uma mãe que também vai nos receber, que tem a missão de nos amar, de nos auxiliar, de ajudar quando nós viemos aquele bebê tão querido e tão amado, que todos nós amamos as crianças, os bebês. Mas se nós tirarmos o véu que tem por trás, muitas encarnações nós viemos para os ajustes. Então nós viemos com aquele rostinho formoso de criança
para que esses pais nos auxiliem a cuidar das nossas arestas. É feito, então, como eu disse, lá no plano espiritual, uma reunião em que aquele pai, aquela mãe vai saber que vai receber esse filho, vai ajudar no crescimento e no desenvolvimento. A família é isso, irmãos, é esse grupo que vem junto, muitas vezes, em várias encarnações, para nós todos nos auxiliarmos. Para os pais buscarem orientar que as crianças até os 7 anos de idade, elas são fáceis de serem moldadas. É onde o pai e a mãe, como diz no Evangelho, que Deus, quando os pais voltarem ao regresso da pátria espiritual, vai pedir: o que fizestes aos filhos que te confiei? Então nós, como pais, temos a missão de cuidar desse espírito jovenzinho que está ali, que ele tem aquele rosto de criança, mas por trás ele também é um espírito milenar que vai vir mostrar suas faces. Então esta família que se forma, recebe esse irmãozinho, e o pai e a mãe ficam encarregados de burilar esta criança. Quantas vezes os pais dizem: nossa, esse meu filhinho é impossível, ele não para. Mas ele é impossível, ele não para, porque ele precisa de orientação, ele precisa daquele pai e a mãe, às vezes mais sereno, para que passe mais esta calma, essa tranquilidade, para ir moldando esse jovenzinho, que é uma criança, mas é um espírito milenar. Então o pai e a mãe têm esse compromisso sério. Quando se forma a família e quando vem os filhos, começa o prazo das renúncias, da abnegação, da tolerância, para que essa criança até os 7 anos de idade, que ela é fácil de moldar, ela seja moldada. Como é importante, queridos irmãos, lá no nosso lar, falar do Evangelho de Jesus, ter uma prática evangélica, falar para as crianças dos exemplos de Jesus, da paciência, do amor, do perdão, da justiça, porque essa criança já começa com valores morais ali desde pequenininha. Ela ouve lá em casa que o pai e a mãe se reúnem para fazer orações, que o pai e a mãe já conversam sobre espiritualidade. Porque depois essa criança vai crescendo, vem os desafios da adolescência, onde aí o espírito já se revela mais como ele era nas vidas passadas, ele vai se revelar mais. É um momento assim também, quantos a gente ouve como é difícil lidar com os jovens, com os adolescentes, mas os pais, naquela missão que Deus nos confia, já devem ter aquela atenção no lar de preparar esta criança que foi fácil de moldar. Quando ele chega já na adolescência, ele já tem mais a própria vitalidade dele. Não é tão fácil se eu não me preocupei lá na infância em cuidar desta criança. E é tão fácil quando eles são pequeninos poder moldar, poder ensinar o certo, poder corrigir as imperfeições, porque aí ele vai crescendo, recebendo já no lar aqueles ensinamentos evangélicos, lembrando, né, da importância da fé, da importância de conhecer Deus dentro da nossa família. Passou a adolescência, ele já vai indo mais para a fase adulta, a gente nunca esquece dos exemplos positivos. Ele vai se tornando um adulto mais equilibrado, mais maduro, sabendo lidar com conflitos, sabendo lidar com dificuldades, e vai formar uma nova família. E essa família vai se replicar como ele recebeu dos pais. Essa seria sempre a família ideal, mas que nós sabemos que nem sempre nós vamos encontrar isso. Então, queridos irmãos, vir à casa espírita hoje também já é um movimento nosso, um movimento de nós, ao sentarmos aqui, elevarmos nosso pensamento, fazermos nossas preces, nos colocarmos humildemente a Deus, colocarmos as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos anseios, e pedir também perdão e orientação
limitação, por nossas faltas, por nossos erros, que todos nós cometemos equívocos. E aqueles pais que não cuidaram daquelas crianças, que se deixaram levar pelas facilidades da vida, pelas facilidades do consumo, como serão esses jovens no futuro? Filhos rebeldes, talvez? Filhos que não sabem respeitar os pais, filhos que não sabem progredir no trabalho porque eles querem tudo muito rápido, eles não adquiriram mais tenacidade diante das dificuldades e essa família se constrói a trancos e barrancos e aí vem as consequências. Nós, quando nos colocamos diante, não é, de Deus, humildemente, nos colocando as nossas dificuldades, as nossas incertezas, nós conseguimos nos conectar com o divino. Deus, Ele manda incessantemente a todos nós, queridos irmãos, as bênçãos, os pensamentos mais elevados. Então, aqui no nosso ar, daria para dizer que nós encontramos todos esses fluidos, esses bênçãos que vêm de Deus. Como vamos nos conectar, será? Porque diante das provas e das dificuldades, quando nós estamos aqui na nossa encarnação, nós fechamos o nosso coração. Nós só conseguimos perceber as coisas materiais. Por isso, do viver, entender e compreender por que eu existo. Quem sou eu? Será que eu sou só um corpo de carne que tem uma voz que fala? De onde vem esta voz? Se nós fôssemos só um corpo de carne sem uma alma a nos animar, não seríamos nada. Então, quando nós buscamos nos conhecer, saber de onde nós viemos, para onde nós vamos, nós começamos a nos questionar. Ou porque eu vivo, ou porque eu sinto, porque eu ajo assim, por que acontece isso na minha vida, por que aconteceu isso, por que lá na minha casa está acontecendo isso. Joana de Ângeles fala que nós devemos buscar em nós próprios a nossa conexão com o divino. Se essas emanações que Deus manda incessantemente para cá, se nós não estamos conectando com elas, é porque nós precisamos buscar algo mais intenso em nós. Esse mundo que é tão materialista, ele sempre foi assim. Desde os primórdios, quando veio Jesus trazer aquela mensagem redentora, também era um mundo muito difícil, épocas trevosas, onde muito mais dificuldades se tinham agora. Mas os problemas existenciais do viver, do conviver em família, do conviver com amigos, conviver com trabalho já existia. Nós nos afastamos do Evangelho de Jesus, nos afastamos daquelas mensagens tão simples e a base de tudo é o amor. O amor, a compreensão, a tolerância. E quando nós nos afastamos, nós ficamos à mercê de muitas influências. Se eu já estou com o meu pensamento fraco, se eu já não consigo me conectar com o divino, eu posso muitas vezes também receber aquelas influências dos irmãos que desencarnaram. E esses irmãos que desencarnaram são espíritos que poluem, que vivenciam, não é? Aqui ao nosso redor. Como esses irmãos também eram muito materialistas, eles desencarnaram sem muita fé, sem acreditar que nós éramos espíritos eternos, fadados a uma evolução, a aprendermos a ter amor. Eles continuam aqui, misturados conosco, porém numa outra dimensão. E eles têm a capacidade de nos influenciar através do nosso pensamento. Quando nós, queridos irmãos, nos afastamos de Deus, nós ficamos à mercê de muitas influências.
aqueles pensamentos quando a gente baixa a nossa vibração, às vezes a gente fica um pouco negativo. Agora vem o inverno, não é? O inverno é um tempo de reflexão, um tempo de nós ficarmos introspectivos, de apostarmos mais em lermos mais, buscarmos assistir palestras espíritas. É um tempo de voltarmos para nós. E tem aqueles irmãos que dizem: como eu detesto o inverno, é só chuva, é péssimo. Quando esse irmão começa a dizer isso, ele já entra num nível de vibração baixa. E quando a gente entra, irmãos, num nível de vibração baixa, nós ficamos suscetíveis a esses irmãos espíritos que desencarnaram, que estão aqui ao nosso redor, e eles têm o mesmo pensamento esse, que a vida não valeu nada, que não existe nada, que só é matéria, e eles vão começar a nos influenciar, vão nos acompanhar, vão começar a fomentar em nós pensamentos muito piores. E são irmãos que, quem sabe, naquela família não teve aquela base espiritual de dizer: essa aqui não é uma única vida, tu vai ter outra. Então, quando a gente está na hora e chega o nosso desencarne, a gente vai desencarnar com uma certeza que a gente vai continuar existindo, que somos filhos de Deus, com a missão de sermos espíritos eternos, mas estamos aqui para evoluir. Aqueles que continuam, então, desencarnaram, continuam na materialidade, eles ficam aqui ao nosso lado. E são esses irmãos que vão nos obsediar. São esses irmãos que vão interferir no nosso pensamento, e vai fazer muitas vezes que a gente perca o norte. A gente fica abalado, fica desestruturado, nós vamos ficar irritados com mais facilidade, nós vamos sentir aquilo que se diz a perturbação. E aqui na Casa Espírita, através de vários trabalhos que nós seguimos a doutrina espírita, nós temos as reuniões de desobsessão, que nessas reuniões vêm esses irmãos se comunicar e eles vêm falar do sofrimento deles. E eles, nessa comunicação que eles têm conosco, através dos irmãos médiuns, eles recebem uma orientação para um primeiro socorro e são levados a colônias espirituais de restabelecimento. E lá eles têm uma oportunidade de um novo caminhar, baseado sempre no amor. Então, queridos irmãos, essa nossa jornada terrena, tudo se baseia no amor. Nós bloqueamos o amor porque às vezes lá naquela família em que nós renascemos, os nossos queridos pais muitas vezes também não estão preparados para nos ensinar ou para nos dar um amor maior. Mas eles também tiveram a bênção de nos dar a vida. Então os nossos pais fizeram o que puderam. E nós, como vamos evoluindo, temos que buscar conhecimento, buscar esclarecimento, para que do pai e da mãe que tivemos a vida, nós possamos nos melhorar, porque se diz que os pais ficam tão felizes quando veem os filhos progredindo, os filhos evoluindo. Se aquele pai, aquela mãe, às vezes mais humilde, mais simples, não soube me dar esse conhecimento que eu comentei aqui, mas ele me deu a vida, ele me deu alguns valores e nós temos que multiplicar. É uma tarefa, às vezes, que é tão fácil, mas nós nos afastamos, às vezes, por indolência, por falta de disciplina, porque o conhecimento espiritual, irmãos, ele está às vezes na nossa consciência, mas é tão fácil ir pelo caminho fácil. Como é fácil, não é? Nós nos desvirtuarmos, aquelas mensagens tão lindas que Jesus ensinava quando curava os irmãos que procuravam a paciência. Quantas vezes nós somos tão impacientes diante de certas situações. E o lar é essa união
que todo esse nosso planejamento já está feito. Quantas vezes a gente não quer mudar, a gente não quer se libertar dessas arestas, desta má vontade, desta preguiça, dessa intolerância que a gente tem, às vezes daquelas atitudes mais ríspidas. A gente não quer se mudar, porque é muito mais fácil continuar a sermos como a gente já manifesta as nossas tendências do que se modificar. Disse que o espírito muitas vezes é que nem quando a gente come, né? Nós gostamos sempre das coisas mais saborosas. Eu, por exemplo, sou uma formiguinha, não me cuido muito. Diz que o espírito é igual, que a gente às vezes está tão acostumado a um certo comportamento que para mudar é difícil. E Deus sabe, Deus nos ama infinitamente, Ele sabe tudo que vai em nós, sabe todos os nossos caminhos, mas é tão lindo quando a gente sabe que Deus ama infinitamente os bons e os maus, porque os bons Deus vê que já estão indo para o caminho da evolução, para o caminho que diz que nós vamos ser espíritos elevados, onde o amor vai ser a nossa ferramenta de vida. E os maus são irmãos que também precisam do nosso amor, da nossa compaixão, porque eles estão tendo dificuldade para se modificarem, dificuldade para tirarem aquelas arestas que em cada encarnação nós temos a oportunidade de nos modificarmos. E o amor, que o amor é a base da família, é esse que vai ajudar. E no livro Pão Nosso, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, tem várias passagens pequenas que ele depois reflete. E essa então foi uma carta que o apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma, ele escrevia as cartas aos discípulos que cuidavam das várias igrejas fundadas, pedindo a eles que se mantivessem firmes na fé, que fossem resistentes, porque muitos estavam abalados, porque Paulo era o último discípulo que estava preso, que sabiam que possivelmente, não é, o governo romano ia dar cabo a ele. Então ele mandava essas cartas incentivando, dizendo para que continuassem firmes. E ele escreveu essa carta a Timóteo, que era um filho do coração dele, dizia: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então, na primeira epístola, Timóteo 5:4. Então, ele mandou nessa carta dizendo: seja um bom pregador, mas cuide da tua família. Tenha amor, tenha bondade, tenha tolerância junto com essa tua família, porque depois que tu consegue desenvolver esse amor na tua família e reconhecer em cada integrante do lar como um parceiro de caminhada que tem que se harmonizar, tu vai poder depois continuar falando do Evangelho a muitas pessoas. Então, queridos irmãos, o amor, ele existe em nós. Muitas vezes ele pode estar bloqueado, mas a gente tem que buscar ele nos atos que a gente faz em tudo, na família, no trabalho, nos nossos grupos sociais, porque o amor faz a gente tolerar as dificuldades. Então eu convido aos irmãos passistas para que se posicionem e que nós possamos continuar com o nosso pensamento elevado, porque nesse momento todos nós juntos, não é, orando em nome de Jesus, Jesus vai estar aqui junto de nós com aquele magnetismo tão profundo, que Jesus era só amor. Jesus só ensinou a nós paciência, tolerância, compreensão. Ó Jesus, te pedimos, vinde estar hoje aqui entre nós. Jesus, conforta nossos corações, pois tu sabe ler o que vai no nosso íntimo. Tu sabe ver quantas vezes a gente continua indo pelo caminho errado. Jesus, te pedimos, fortalece esse nosso espírito indolente,
que muitas vezes ainda não se conforma em ver que precisa mudar. Jesus, te pedimos, fortalece o nosso pensamento para que possamos sintonizar com este amor infinito que Deus envia a nós, pois esse amor é tão redentor e cura nossas dores, cura nossas doenças do corpo e cura as doenças da nossa alma. Mas também, Jesus, queremos te pedir pelos irmãos que sofrem, por aqueles que ainda não conhecem o teu Evangelho Redentor, que tu possa, Jesus, todos nós juntos pedimos e enviamos vibrações aos irmãos que falharam na caminhada da vida. Ampara, Jesus, aqueles irmãos que se encontram vivendo nas ruas, perdidos ainda, que teu luz, que teu amor possa envolver esses irmãos sofredores para que encontrem e despertem para um caminho do amor. Querido Jesus, também te pedimos que tu possa derramar as bênçãos sobre o vale dos irmãos que se encontram no vale dos suicidas, irmãos que também pelas fraquezas se deixaram levar e retiraram suas vidas. Derrama sobre esses irmãos sofredores o lenitivo para que eles possam despertar também para o amor, para a bondade e sejam resgatados. Obrigada, Jesus, por este amparo, por esta tua luz, que possamos voltar aos nossos lares, compartilhar com nossos familiares, amigos do trabalho, tudo aquilo que recebemos aqui e que possamos, Jesus, ter força, coragem, perseverança para mudar aquilo que é necessário em nós. E que assim seja. E nós agradecemos a presença de todos.